O meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Amém? Até aqui. Amados, esse é um texto conhecido, a história de Ruth é conhecida, mas acho que cabe uma explicação do contexto. A história de Ruth se passa no período de Juízes, nos períodos onde o povo retornou do Egito, tomou posse da terra prometida, direcionados por Josué, e começaram a ocupar a terra e viver a vida deles. E a palavra diz que esse foi um período de decadência, porque o povo começou a se perder, e cada um fazia aquilo que lhe agradava, aquilo que achava que era correto. E o povo foi se perdendo. E a palavra diz também que tem pecados, como quando Caim matou Abel, que a própria terra adoece, a terra clama por justiça. E a terra, que era uma terra próspera, prometida por Deus, começou a não prosperar. E por conta disso, nesse período, houve fome em Belém, Belém de Eufrata, né? De Efraim, da tribo de Efraim. E Elimeleque, um líder da sua casa, levou o seu povo para Moabe, tá? Moabe é o lado leste, lado oriental de onde é Israel hoje, mais ou menos onde é a Jordânia. E levou o pessoal em busca de comida, em busca de sobrevivência. Ele tomou essa decisão. E ele levou Malom e Quilion, seus filhos, junto com a sua esposa Noemi, fugidos da fome, pensando numa necessidade física, porém se esquecendo daquilo que poderia ser a solução espiritual. E não sei se os irmãos sabem, mas Moabe, os moabitas eram descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. Ló se deitou com as suas filhas, e a filha mais velha deu origem a esse povo, os moabitas. Então, um povo que desde sua origem era um povo perdido, um povo que já nasceu debaixo de um pecado, de um jugo. Porém, lá Elimeleque morreu, e após a sua morte, seus filhos, Quilion e Malom, se casaram com as estrangeiras, com as mulheres daquela terra, Orfa e Ruth. E ao se casarem, passou um tempo, eles também morreram. E depois de morrer, Noemi percebeu a situação dela, viúva, numa terra estrangeira, e ela decidiu retornar para a sua terra. E esse é o contexto do texto que a gente leu, onde Orfa resolveu, com muita dor, choro e tal, ela deixou, e Ruth permaneceu com Noemi, fazendo esse juramento, esse lindo texto, onde ela se compromete a viver, mesmo que debaixo de uma situação difícil, viver aquilo que era o posicionamento de lealdade, de fidelidade. E aqui a gente começa a primeira situação que eu quero chamar a atenção para vocês. Quando a situação ficar difícil, quando o dia mal vier, esse é o momento de você demonstrar o caráter de Deus. Esse é o momento onde o seu caráter, o seu posicionamento com Deus é provado. Não é no dia bom, amados. Não é no dia que tudo está dando certo. Não é no dia que você tem sempre um trabalho, uma família saudável. Mas é no dia mau. É no dia que fica difícil. É que a gente demonstra verdadeiramente aquilo que foi passado desse Deus poderoso para as nossas vidas. E eu creio que, apesar do seu erro de Elimeleque, ele provavelmente educou muito bem seus filhos, porque esses filhos passaram esses valores, e essas mulheres entenderam isso, e principalmente Ruth. O texto não fala isso, mas eu creio que Ruth foi impactada por esse Deus. Talvez tenha vivido milagres, talvez tenha vivido alguma intervenção. O texto não fala, mas de alguma forma ela foi tocada por aquilo que Deus era. E ela entendeu qual era o posicionamento de vida dela. Ela entendeu que naquela situação, o melhor que ela podia fazer era estar do lado do Deus de Noemi.
Amados, tem dia que a morte chega. Morte de parentes, enfermidades, diagnósticos difíceis, praticamente nos condenando aqueles que a gente ama. Problemas financeiros, você não sabe como vai pagar a conta amanhã, não sabe como é que vai comer amanhã. A gente pode viver traições, pessoas que a gente confia nos traem, pessoas que a gente deu muitas vezes anos da nossa vida, nos traem. A gente pode viver casos de drogas na família. Amados, o dia mal chega, de uma forma ou de outra. E faz parte de viver nessa terra, que é uma situação de pecado. Mas a vida não tem que ser sempre um caos. A nossa promessa é de vida abundante. Mas a gente tem situações difíceis. A gente tem situações que a gente precisa lidar. Seja por decisões erradas nossas, que a gente precisa resolver, seja por, enfim, circunstâncias da vida que a gente não controla. Hoje fazem 31 anos que minha mãe faleceu. Perdi minha mãe novo, mas não tem um ano que eu não lembro daquilo que aconteceu. Mas eu não lembro mais com dor, eu lembro como uma situação difícil que me levou para onde eu precisava estar. Recentemente a gente teve uma pessoa conhecida que teve que estar organizando para fugir, para sair daqui de Brasília, porque o filho dela se envolveu com droga. E participou de uma situação, de um assalto, e uma pessoa morreu. E ele estava envolvido, ele é menor de idade ainda. Então a esperança da mãe é que, tirando ele daqui, talvez ele deixe de se envolver com as pessoas que levaram para caminhos ruins. Amados, essa é a vida. Não é quando a gente está olhando só para o nosso problema, o nosso problema parece o pior do mundo. Mas quando a gente começa a olhar as situações que acontecem com outros, a gente entende que situações difíceis acontecem para todo mundo. E essa daqui é mais uma delas. Mas o que chama atenção é o posicionamento que a gente tem que ter nessa situação. É a dificuldade que a gente tem que enfrentar. E ambientes hostis requer de nós posicionamento. Situações difíceis requer de nós um posicionamento. Guarde isso. Quando a gente ficar numa situação complicada, difícil, a gente precisa ter um posicionamento. E esse posicionamento a gente pode ter de 3 formas, simplificando. A gente pode fugir do problema, mas o problema continua lá. A gente pode tentar sair de Belém porque tem fome e vou para Moabe. Mas o problema continua lá. A gente pode simplesmente só suportar a situação e esperar passar. Tá lá, ficar quietinho. Ou a gente pode fazer algo que nos motive a superar. Psicologia tem falado muito de ressignificar. Você trazer a situação que é um problema e transformar aquilo numa situação que te motive a reconstruir, reposicionar, fazer diferente. Mas isso já está na Bíblia há muito tempo. E a primeira coisa que eu quero te dar uma instrução com relação a situações difíceis é: fique do lado de quem te leva para perto de Deus. Amém? Ruth entendeu que ficar do lado da sua sogra, Noemi, não era apenas um posicionamento de lealdade. Claro que era. Mas era aquilo que ia levar ela para próximo daquele Deus que podia fazer coisas impossíveis. E essa situação, amados, Ruth não escolheu. Ruth simplesmente casou com uma pessoa, essa pessoa morreu, e ela estava naquela situação de: o que eu vou fazer, né? E Noemi tomou um posicionamento. E ela tomou um posicionamento em seguida, em função daquilo que a sua sogra se posicionou. A mulher de Deus, a referência da vida dela. Nessa época, irmãos, a sogra era muito importante para ensinar a nora os caminhos, como ela deveria conduzir a casa dela, né? Essa questão de mentoria era muito feito pela família, pela sogra. Ainda é em alguns casos, né? Mas a questão é que Ruth não escolheu a situação dela, mas ela escolheu o posicionamento que não era o mais fácil. Ela poderia voltar para a casa dela e estar com seus pais, enfim, viver uma outra vida.
A própria sogra dela falou, como é que eu não vou ter filho, vocês vão esperar ele crescer para casar? Não vai funcionar, isso daí não vai dar certo, né? O texto mostra isso. Essa sinal de consciência da própria sogra falando para as noras. Mas a nora não se importou com isso. Ela sabia que, de alguma forma, aquela mulher de Deus, aquela mulher que tinha ensinado coisas importantes, tinha apresentado o Deus verdadeiro para ela, tinha nela uma unção diferenciada, que poderia trazer uma solução para a sua vida. As pessoas fortes que perseveram e confiam, de alguma forma, será honrada por Deus. Guarde isso também. Pessoas que ficam fortes no momento de dificuldade, se posicionam e creem, elas vão ser honradas por Deus. Amém? A dor muitas vezes vai te levar para reavaliar a sua rota. Foi o que Noemi viu. Noemi estava naquela situação e falou, e agora? O que eu faço? E era um momento de decisão, de o que eu vou fazer, se eu volto para minha terra ou não. E ela decidiu reavaliar a sua rota e voltar para o lugar onde Deus tinha prometido, onde a aliança de Deus permanecia, para o lugar onde Deus estabeleceu o seu povo, a sua família. Amados, muitas vezes a gente fica perdido, fica procurando solução em mudança de emprego, ou amigos, ou qualquer outra coisa. Volte para onde Deus te estabeleceu. Esse é o lugar onde Deus estabeleceu a sua vida, onde você realmente pode saber que Ele tem solução para você, mesmo que você não consiga entender, enxergar. É aqui que a gente pode buscar a verdadeira resposta. E Deus usa a crise para a gente aprender, como foi na situação de Noemi, que ela precisou passar pela situação, perder os filhos, perder o marido, para ela entender que o lugar dela era de volta para a sua terra. E vai ter situações também, nesse texto, que eu acho que é muito relevante, que o posicionamento nosso naturalmente vai expelir as pessoas que não devem estar do nosso lado. Eu vou repetir. O posicionamento nosso vai expelir as pessoas que não devem estar do nosso lado. Amém? Quando a gente se posiciona, irmãos, para andar com Deus, nem todo mundo é capaz de estar com a gente. Isso é uma verdade. Não só na minha vida, mas eu tenho certeza que na vida de vocês. Vai ter pessoas que não vão conseguir caminhar com você. E eu não estou falando só de vir para a igreja. Estou falando de onde frequenta, de aonde você vai andar, o que você vai fazer, que tipo de negócio você vai fazer. Quem anda com Deus, naturalmente, espelha as pessoas que não podem andar com Ele. Pelo comportamento, pelo caráter. Muitas vezes pode virar até motivo de piada, mas você sabe quem te estabeleceu. Então essa seleção natural das pessoas vai acontecer na sua vida, se já não aconteceu, mas ela sempre vai ser uma realidade para você. Sempre. Orfa, o texto não fala que Orfa era uma nora ruim. Muito pelo contrário, ela queria acompanhar a sua sogra, mas naturalmente ela não ia conseguir no nível que a sua sogra ia andar com Deus. O processo que ela ia viver, provavelmente Orfa não estava preparada. Quando Orfa volta para quando Noemi volta para sua terra e Ruth acompanha ela, elas não sabem direito o que vão fazer, mas elas chegam no tempo de colheita. E Ruth vai catar o que sobra da colheita. Existe uma tradição, isso está até na Bíblia, que eles não ficassem catando o resto, né? Mas que deixassem para os pobres, né, as viúvas e tudo mais, pudessem colher aquilo que estava sobrando da colheita normal. Então, era essa situação que Ruth se colocou com a sua sogra para sobreviver. Essa era a questão. Amados, eu não sei qual é a situação que você tem que viver hoje para estar na casa de Deus. Talvez seja uma situação como essa, de sobrevivência. Talvez o seu posicionamento lá fora, de abrir mão de determinadas coisas que de repente davam sustento. O posicionamento com Deus talvez te leve nesse lugar. Às vezes um lugar de humilhação, às vezes um lugar que não vai te trazer
aquele posicionamento que você queria uma posição tão elevada ou outra realidade para a sua vida, mas o posicionamento inicial, quando você retorna, talvez não seja esse. E eu não vou te enganar, meus irmãos, às vezes é assim que acontece mesmo. O posicionamento, quando você abre mão das coisas do mundo, decide andar com Deus, decide retornar para o lugar onde Deus estabeleceu, às vezes o processo é esse. Agora a questão é, quando você entra no ambiente, lá fora, e onde você vai, a sua atitude com Deus tem que mudar o ambiente. Aquilo que você é em Deus, e o seu posicionamento de fé, tem que mudar o ambiente. Quando Ruth foi colher o que sobrava das espigas, Boaz ficou sabendo quem ela era. Boaz era o dono da terra, dono da fazenda. Ele ficou sabendo quem ela era e o que ela tinha feito pela sua sogra. E o fato daquilo que ela tinha feito, ela não falou nada, o texto não diz que ela contou para ninguém, mas as pessoas sabiam o que ela tinha feito. Fez com que Boaz falasse, não, deixa cair mais espiga para ela catar. Deixa sobrar mais. A realidade daquilo que ela fez, o posicionamento de fé dela, provocou uma reação de bondade, de misericórdia de outras pessoas. Amados, a gente às vezes tem que pensar, será que o que a gente está fazendo, a nossa atitude diante de Deus e diante das pessoas, tem feito com que as pessoas enxerguem Deus em nós? A lealdade de Deus em nós, a fidelidade de Deus? Quem vive conosco precisa saber quem Deus é na nossa vida. Eu vou repetir. Quem vive conosco precisa saber quem Deus é na nossa vida. Amém, irmãos? Não dá para você não ser uma pessoa de Deus e se dizer, ou falar, não, eu vou para a igreja, eu frequento todas as reuniões, mas Deus não impacta a sua vida. Deus tem que ser uma constante para você, irmãos, todos os dias. Esse é o posicionamento de fé. Mesmo diante de uma necessidade, mesmo diante de uma situação difícil, mesmo diante do revés que pode acontecer na nossa vida. Eu não sei a sua realidade, irmãos, não sei. Mas eu creio que, inclusive, que eu ia trazer outra palavra hoje. Eu tinha uma outra palavra sendo construída e o bispo falou comigo. E na sexta-feira, Deus me levou nesse texto e eu fiquei até chocado. Eu falei, mas Deus, eu estava montando outra coisa, eu estava fazendo outra coisa. E aí Deus me trouxe essa palavra. Então, eu creio que a realidade da nossa igreja, a realidade daquilo que a gente precisa escutar, Deus está falando. Existe um resgate para a gente, mas precisa de um posicionamento. Nossas atitudes revelam e refletem o caráter de Deus, e elas são semente no mundo espiritual. Quando a gente se posiciona, irmãos, é uma semente no mundo espiritual. Foi o que Ruth fez. Sem às vezes, talvez até saber, mas aquilo que ela se posicionava como uma mulher diferenciada, que honrava a sua sogra, que andava em fidelidade, aquilo chamou a atenção de um homem que tinha condição de fazer a vida dela ser mudada. Lealdade é uma semente poderosa para o resgate. Vou repetir de novo. Lealdade é uma semente poderosa para o resgate. E ao andar por aquela terra, Ruth contou para sua sogra a bondade que estava acontecendo. E a sogra percebeu quem era Boaz, da sua família. E elas perceberam que Deus tinha aberto uma porta de resgate. E elas usaram aquela situação de forma estratégica, de forma pensada, mas cumprindo o que a lei dizia. Ruth não foi lá se apressar para deitar com Boaz. Não foi isso que ela fez. Como uma mulher honrada e como uma mulher que sabia o que a lei falava, ela se posicionou de forma, estou disponível. Ela trocou a roupa de viúva e falou, estou aqui, disponível para ser resgatada. Ela não chegou se oferecendo como muitas vezes a gente vê, né? A pessoa acha que, a mulher às vezes acha que precisa se oferecer para ter um bom relacionamento, né? Em todos os níveis. Ou o homem acha que tem que pagar todas as contas para a mulher, para poder ter a mulher do seu lado. Amados, a gente precisa confiar que Deus
vai fazer aquilo que Ele prometeu. E quem vai estar do nosso lado é quem precisa estar do nosso lado. É um ato de fé. Confiar que Deus vai estabelecer pessoas do nosso lado que precisam andar, que sabem andar com a gente, que vão precisar estar num momento difícil. E esse resgatador, né, a lei previa várias regras para resgates, né? E Boaz conhecia a lei, né, como um judeu, como um israelita, né? E ele sabia que existiam situações para comprar de volta a terra de família, para resgatar parentes escravizados, para garantir um herdeiro para o irmão morto. Essa do irmão, acho que a maioria dos irmãos sabe, né? Se tinha um irmão que era casado, né, e ele morria, o irmão dele, né, tinha que pegar a sua esposa e casar com ela, para manter a descendência, né? Essa era o que a lei dizia. Era uma das formas de você fazer resgate, de você resgatar alguém que, né, que precisaria de um socorro, que precisaria de uma situação. Porque viúva naquela época, irmãos, era difícil. A pessoa... E a primeira situação que resgate veio foi quando o povo estava no Egito e Deus resgatou. Foi quando Deus mostrou aquela situação de resgate pela primeira vez para o povo. Ó, estou resgatando vocês. E a última situação foi Cristo nos resgatando da nossa situação. Quando Cristo morreu naquela cruz, foi exatamente o que Ele fez. Ele pagou um preço por um resgate. Então, irmãos, não tem situação que você possa viver hoje que Deus não possa te resgatar. Não tem situação que você possa se encontrar que Deus não pode alcançar. E esse resgatador é interessante porque Boaz, quando a gente olha para a genealogia, às vezes a gente acha muito chato aquelas genealogias, né? Mas Boaz tem uma genealogia muito interessante, porque ele é filho de Salmão e Raabe. Raabe, a prostituta. Quando o povo está entrando com Josué na terra prometida, eles chegam em Jericó e tem uma muralha e tem uma mulher lá que cuida de um prostíbulo, e essa mulher chama Raabe. E ela faz uma aliança com o povo, esconde os espias, e essa mulher é mãe de Boaz. Então Boaz sabia o que era uma estrangeira, a dor, a dificuldade. Provavelmente ele viu a própria situação da mãe dele como uma mulher que foi discriminada no meio do povo. A Bíblia não narra isso, mas é possível entender, porque os judeus tinham uma separação muito grande. Eles não iam nem na casa do estrangeiro, para não se misturar, a ordem de não casar com o estrangeiro e tal. Então, com certeza Ruth também tinha essa situação, mas Boaz era um cara que entendia isso, porque a mãe dele tinha sido prostituta e era estrangeira. Então Deus usou uma pessoa que entendia a situação para providenciar um resgate. Jesus Cristo viveu nessa terra, andou aqui, passou as nossas situações, viveu situações difíceis, viu a situação da mãe dele, provavelmente, né, que engravidou antes de casar. Talvez o povo não entendesse muito bem. Jesus sabia o que eram essas situações. Então, irmãos, Deus sabe a sua dor. Deus sabe a sua dor. E Ele tem condição de prover um resgate. E Boaz demonstrou a sua integridade. Isso foi usado como Deus para cumprir um propósito, para honrar a lealdade de Ruth. E Boaz tomou a atitude e foi lá resolver a situação dentro da lei. Isso é importante, irmãos. Na Bíblia a gente percebe situações de quebra de princípios e suas consequências, mas também vê situações como essas, onde um resgate é feito dentro do que era o padrão, dentro do que era a lei. Boaz não era o primeiro com direito de fazer esse resgate, ele não era. E por isso ele foi diante de testemunhas, dos anciãos da cidade, chamou a pessoa que tinha o primeiro direito e falou: ó, você quer comprar o terreno, você quer fazer o resgate para essa família, só que tem uma moabita aqui no meio, Ruth, você vai levar o pacote todo? E aí o cara falou: não, aí o pacote já não dá, né? Aí fica meio pesado, né? E ele foi e levou o pacote todo. E é interessante porque a gente faz um paralelo com Jesus, né? Quando Jesus nos resgata, Ele leva o pacote todo.
Ele sabe do seu passado, Ele sabe o que você já fez de errado, Ele sabe das coisas que você fez, Ele sabe quem você é, mais do que você mesmo, mas Ele toma o pacote completo. Ele toma o pacote completo. E Boaz, ao se casar com Ruth, teve um filho chamado Obed, que por sua vez teve um outro filho chamado Jessé, que por sua vez foi pai de Davi, o rei Davi. Que nessa genealogia, na frente a gente vê Jesus Cristo. Nada é coincidência para Deus, irmãos. A sua vida não é coincidência para Deus. Você não está aqui hoje como coincidência. Deus provê todas as coisas. E eu creio que se você está aqui hoje, escutando essa mensagem, como diz meu bispo, isso aqui não é sessão espírita para pessoas que não estão presentes. É um culto. É para quem está presente. A mensagem é para você, irmão. A mensagem é para você. Nosso posicionamento com Deus rende frutos eternos. E essa é a prova, como eu acabei de narrar sobre a genealogia. E Deus cumpre o seu propósito mesmo no meio da nossa obediência. Eu gosto de dizer o seguinte: Deus cumpre seus propósitos em nós, apesar de nós, ou pelos outros, apesar de nós. Deus vai cumprir o propósito que Ele tem. A questão é onde a gente vai estar. Você quer até do lado dessa promessa, de fazer parte daquilo que Deus está movendo nessa terra, e nesse tempo, e nessa geração? Posicione-se. Mesmo que seja difícil, no início, Deus provê. Quando manifestamos o caráter de Deus, vemos a sua ação em nossas vidas. Uma coisa importante para a gente entender a igreja e a vida cristã não é um ambiente inclusivo, mas de transformação. Amados, você pode vir do jeito que você quiser, mas aqui dentro você tem que ser transformado. A igreja não se molda ao padrão do mundo. A gente vê isso em instituições, grandes instituições que, agora tem que ser inclusivo com isso, com aquilo. A igreja não é assim, irmãos. A igreja recebe todos, na condição que você está, mas é um ambiente de transformação, para que a gente viva aquilo que são as promessas de Deus. Enquanto você não posicionar, as promessas não vão acontecer. É simples assim. O posicionamento é parte daquilo que Deus vai fazer para te entregar tudo aquilo que Ele prometeu. Mas se transforme, se submeta. Talvez você tenha que catar alguma espiga que esteja caída ali. Talvez você tenha que viver uma situação de humilhação, né? E eu vou te falar, irmãos, coisas que eu também já vivi e já vi. As situações de humilhação é onde Deus mais trabalha, no nosso caráter, onde nada pode mudar. Assim, você pode fazer o curso que você quiser, pode ter o coach que você quiser, você vai aprender habilidades, vai ser bom, mas para mudar o caráter, Deus tem uma fórmula sensacional, que é quando você se humilha, quando você está numa situação de dependência total, quando você depende do resgatador. Não é você que vai fazer nada, vai ter um resgatador, Jesus vai resolver a situação da sua vida, mas você vai se posicionar. Eu creio nisso. E a Bíblia é cristocêntrica, ou seja, tudo que está na Bíblia aponta para Jesus, aponta para aquilo que é o resgate dele, aponta para aquilo que é o plano de salvação. Tudo que está na Bíblia aponta para isso. E como a gente vai viver essa vida para alcançar esse projeto de Deus? Como a gente vai ser transformado, as situações de dificuldade que a gente vai passar, mas Deus já mostra como é a resposta, qual é o posicionamento. Ruth teve um momento que ela só pensava em sobreviver com a sua sogra. Ela só creu, se posicionou, creu que aquele Deus podia fazer alguma coisa, e ela se posicionou. Mas ela só queria sobreviver. Mas quando ela ficou sabendo de Boaz, que ele era o seu resgatador, ela continuou trabalhando. Ela não largou as espigas, ela não chutou o balde, mas ela creu que ela um dia teria o resgate. E ela continuou trabalhando, continuou se posicionando, continuou mostrando quem ela era. Então, irmãos, o chamado do resgate não é para a gente relaxar, pôr a perna para cima, agora eu tenho um resgatador, então não vou fazer mais nada. Eu sempre falo isso. A graça é ausência de mérito, mas não de esforço.
A graça não tem ausência de esforço, você precisa se esforçar, mas não tem mérito para você. Você não merece, é aquilo que Deus está fazendo por você. Mas se esforce, se posicione. E por fim, para a gente concluir, queria até chamar o Ministério de Louvor, não sei se está todo mundo aí. Salmo 46 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não sei a sua situação, não sei a dificuldade que você passa, não sei as dúvidas que você tem, o posicionamento que você precisa ter, mas eu sei daquele que fez essa transformação na vida de Ruth e que fez transformação na vida de muitas pessoas. Eu sei que o Deus que nós cremos é poderoso e Ele pode lidar com qualquer situação que a gente não consiga. Então se humilhe, se posicione com Ele, creia, se submeta. E se você é uma pessoa que hoje veio aqui buscando esse resgate, eu queria te chamar à frente para a gente orar por você. E queria que a igreja se colocasse de pé também. Quero orar pela sua vida. Você que precisa de um resgate, você que crê naquilo que Deus está fazendo. Você que precisa de um resgate, se posicione como Ruth. Onde fores, eu irei. O Deus que você serve é o meu Deus. Amém. Podem vir, irmãos. Quem quiser alcançar esse favor, essa misericórdia, quem crê que Deus pode mudar a sua situação, se posicione. Vem aqui. Pode ser que a resposta que Deus tenha para você é: fique com a sua sogra. Pode ser que a resposta que Deus tenha para a sua vida não seja exatamente aquilo que você quer. Mas eu tenho certeza que se você obedecer, Deus vai trazer uma resposta para a sua vida e você vai contar um testemunho poderoso aqui. Amém? Então, irmãos, vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela Tua palavra. Eu te agradeço pela esperança que o Senhor traz para as nossas vidas. Pai, eu te agradeço porque estamos vivos. E apesar das lutas, das dificuldades, daquilo que muitas vezes nos dilacera por dentro, Senhor, nosso emocional muitas vezes está abalado. Mas eu creio que o Senhor continua nos sustentando. O Senhor é poderoso para sustentar em qualquer situação. Pai, eu creio naquilo que o Senhor pode fazer na vida dos irmãos que estão posicionados aqui na frente. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem uma resposta, que o Senhor tem um resgate. Pai, eu creio que no posicionamento deles, eles vão trazer esse milagre para a vida deles. E que o Senhor vai mover, Senhor, céus e terra para trazer a resposta que eles precisam. Pai, então eu te peço, trabalha na sua mente, no coração deles, para que eles possam estar realmente posicionados, crendo naquilo que o Senhor vai fazer. Pai amado, guarda, Senhor, a Tua igreja. Pai, nos guarda nesse ano, Senhor, que nós possamos continuar trabalhando diante dessa esperança, sabendo que o Senhor é que provê para nós, é o Senhor que tem a solução, o resgate, a resposta. Pai, vem de Ti, Senhor, mas a nós cumpre continuar posicionados em fidelidade, em lealdade, buscando aquilo que são os Teus valores, Senhor, e que a gente possa impactar o nosso ambiente, Senhor, a nossa realidade, essa cidade, esse país, Senhor, com um posicionamento de fé. Pai querido, que onde a gente chegue, o Teu Espírito Santo, Senhor, modifique o ambiente, provoque, Senhor, mudança no lugar, que as pessoas se sintam constrangidas com o pecado. Pai, que o Senhor possa nos mover no nível de santidade, Senhor, mais alto, que nos aproxime de Ti, Senhor, que nos leve para um nível de intimidade completo, Senhor, que nós estejamos sensíveis à Tua voz, Senhor, e crendo naquilo que o Senhor pode fazer, obediente, Senhor, na Tua promessa. Pai, eu te peço, Senhor, libera agora sobre a vida dos meus irmãos, Senhor, a Tua cura, o Teu bálsamo, Senhor, a Tua esperança, que eles possam crer, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor já está fazendo, Senhor. O Senhor é que escreve a história, Senhor, apesar das nossas limitações, apesar dos nossos erros. Oh, meu Deus, eu creio, Senhor, na Sua solução. Eu creio que num ambiente de dificuldade, de fome, Pai, de posicionamento errado, Pai, eu creio que mesmo nesse ambiente, como foi o que foi narrado aqui, o Senhor move. O Senhor continua sendo Deus, o Senhor escreve a história. Então, Pai, eu te peço, usa, Senhor, essa geração, usa as pessoas que estão aqui para mudar a história do nosso país, para mudar a história da nossa cidade, para que eles vivam, Senhor, a abundância das Tuas promessas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu vaguei o
mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Você pode declarar isso? Só tenho você. Eu vaguei, o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Oh, Jesus. A Ele. Vou falar. Vou falar do que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Declare: eu estava longe, vai! Você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi. Oh! Me senti sozinho, me chamou, fez de sua morada e eu disse: levante as suas mãos e declare a Ele, porque Ele não te abandonou, não me abandonou. Oh! Eu caí, e ficar feliz. Ficar feliz. Eu vaguei, mas não encontrei. Eu tenho você. Só tenho você. Eu vaguei. Oh, Senhor, nós temos o Senhor. Só tenho você. Com razão de tudo, Senhor, eu vaguei. Vai declarando isso, igreja. O quê? Eu tenho você. Oh, eu só tenho você. Oh, eu só tenho, declare. E eu vaguei mundo afora, oh, mas não